Olá, dentro do estudo da mente humana, que se você não dominar eles, vai ser impossível você entender qualquer coisa que se fale sobre psicanálise, ou qualquer coisa que se diz relacionado a esse tema referente à mentalidade humana. Então eu vou abrir essa porta para vocês poderem entender um dos termos muito usados dentro da psicanálise. A única coisa que eu vou pedir para vocês, se vocês puderem compartilhar, divulgar o vídeo, já vai ajudar outras pessoas que têm a mesma ideia sua de evolução, tá certo? Então vamos lá. Então a psicanálise, ela é o caminho para trazer ali a luz a essas forças e também permitir que o sujeito conheça-se mais profundamente. Agora, o que é o sujeito? O sujeito, para Freud, ele é o rachado, é o dividido, é o que está posto à margem de um centro ordenador central. Vamos dizer assim, um ser marginal? O que é um ser marginal? Não no que a gente ouve, o marginal, não sei o quê. O ser marginal, porque ele está à margem, ele está na borda, ele está no entorno do que é o centro, daquilo que é central. Ele não está no centro, tá? O sujeito, ele não está no centro, ele está no entorno, na margem. Ele é um marginal, tá? Na visão clínica, não na visão aí popular. O que isso quer dizer? Ele está ali caracterizado por um descentramento radical, que é onde, para Freud, os processos de atividades mentais, eles não se ordenam em torno da função da consciência. Logo, esta não pode ser homologada ao psíquico. Porém, é verdade ali que a consciência ela faz parte do psíquico. Contudo, não completa, não totaliza. Então, o Freud ele introduziu ali a concepção de uma ordem, de um sistema que foi ali perfeitamente capaz de instituir e elaborar pensamentos que subsidem a esta margem de consciência. E esse sistema não é outro senão o próprio inconsciente. Então, Freud, ele infringe ao homem o terceiro grande golpe que foi ali capaz de abalar o seu narcisismo, colocando em pauta a existência do sujeito de processos, de pensamentos que, ao produzirem essa margem da consciência, eles são regidos por leis lógicas, que diferem daquelas que reagem aos processos racionais conscientes de pensamentos. Ou seja, a consciência imediata e direta desta proposição, segundo a qual o consciente pensa, é o fato de que o estado de cisão psíquica ao qual o sujeito está ali atrelado, ele não constitui uma contingência desafortunada. Então, o sujeito, ele não é um ser totalmente consciente e racional, como se pensava antes dele. Ao contrário ali do Freud, ele revolucionou essa ideia de sujeito ao introduzir o inconsciente como parte fundamental da psique humana. E quais são as principais características desse sujeito freudiano? Ou seja, ele é dividido entre consciente e inconsciente. O sujeito, ele é atravessado por desejos, impulsos e memórias que ele não domina totalmente. O inconsciente, ele guarda ali conteúdos reprimidos que influenciam pensamentos, influenciam emoções e também os comportamentos. Ele é conflituoso e está em constante tensão. Então, Freud,
ele propõe que o sujeito vive em conflito entre três instâncias psíquicas, né? Que é o id, ou seja, o isso. Então, eles não tinham uma tradução certa, né, para essa palavra, né, do isso, então colocaram o id. Então, o id, ele é a sede de todos os desejos e impulsos primitivos. O ego, que é o eu, ele é parte consciente, onde ele tenta ali equilibrar os desejos do id com as exigências da realidade. E tem ali também o superego, ou seja, o super eu, que ele representa ali a moral, as normas sociais e a consciência e também a ética. Então, esse sujeito, ele é marcado pela repressão, porque muitos desejos e traumas são reprimidos pelo ego e são empurrados ali para o inconsciente, mas eles continuam agindo de uma forma indireta. Por exemplo, através dos sonhos, lapsos de linguagens, atos falhos ou sintomas neuróticos. Ele é ali constituído pela linguagem e pela cultura. Embora Freud ele não tenha usado os termos, por exemplo, da psicanálise lacaniana, ele já apontava ali o sujeito aonde ele é moldado pelas experiências sociais, familiares e culturais, principalmente ao que aconteceu ali na infância. Lembra que eu falei com você ali desde o começo? Quem é o sujeito freudiano? Marca aí. Ele é dividido entre o consciente e o inconsciente. Ele é atravessado por desejos, impulsos e memórias, as quais eles não dominam totalmente. Vamos entender quem é o sujeito ali para Jacques Lacan. Para Lacan, o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. O que é uma linguagem? Nós temos a linguagem visual, a linguagem corporal, a linguagem duplo, a linguagem, todo tipo de linguagem. Porque nós não pensamos nas letras, né? Por exemplo, se eu falar um carro, nós não vamos pensar CARRO. Nós vamos ver a figura do carro. Se eu falar uma cor verde, eu não vou pensar na letra VERDE. Na minha imagem já vai vir aquela cor verde. Isso é figura de linguagem, né? Os emojis que hoje usam, né, aí, são figuras de linguagem. Na caverna, na época da caverna, também, né? Quem faz expedição e já entrou dentro de uma caverna e viu aquelas figuras, é uma figura de linguagem. Engraçado que nós estamos voltando, né? Com os emojis, né? Então, uma das frases mais famosas de Lacan, onde ele acreditava que o sujeito ele era formado dentro dessa linguagem, ou seja, não existe um sujeito fora da linguagem. Então, o sujeito lacaniano marca aí, é aquele que não existe sujeito fora da linguagem. Por quê? Somos moldados para que aquilo que ouvimos, dizemos ou por aquilo que nos é dito. Então, esse sujeito, ele é dividido entre o que ele pensa e o que ele realmente é. Ou seja, há sempre uma falta, uma incompletude. Lacan sempre falou, o sujeito falante, aquela pessoa que fala, 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 fala e nunca quer dizer nada, é um sujeito faltante. Por que nós somos sujeito faltante? Porque falamos demasiadamente coisas que não têm nada a ver com nada. Então, essa divisão, ela ocorre por quê? Porque o sujeito, ele nunca consegue se representar totalmente. Porque há sempre algo que escapa. Dentro disso, existem ali três registros fundamentais, onde Lacan, ele organizou esses três registros, eles estruturam o sujeito lacaniano, que são ali o RSE, o real, o simbólico e o imaginário, ok? Mas o que é o real? Então, o real é aquilo que não pode ser simbolizado, aquilo que é impossível de ser dito.
é o que escapa à linguagem e o que não pode ser representado. É aquilo que não tem lugar na estrutura da linguagem. Um trauma, por exemplo, uma dor extrema, um silêncio absoluto. E isso não significa que o real não exista. Ele não pode ser plenamente capturado por palavras ou imagens. Tanto é que eu posso provar para você. Se você está numa clínica, se você está passando em uma emergência, o, o médico, o enfermeiro que está ali, vai falar assim: qual é o grau da dor? De 1 a 10. Olha só. Ou uma cor, vermelho, né? Se você vai para um atendimento, dependendo o que está, né, a gravidade dos seus sintomas, você vai ter ali o seu nome e uma cor verde, vermelha. Tá entendendo como que é que funciona? O corpo, a dor física intensa, como uma crise de enxaqueca, ou a dor do parto, dor renal, também pode ser vista como manifestações do real. Por mais que tentamos descrever, há um ponto em que a experiência ela ultrapassa totalmente aquilo que pode ser dito. Então, o corpo sofre, mas a linguagem falha. Por isso que são representadas por cores ou número. Agora, dentro do real também existe ali o luto. No luto, eu luto. Eu luto, eu estou lutando contra o, o luto profundo. Podemos falar que o luto ele pode ser enquadrado ali como um objeto. Por que um objeto? Porque, por exemplo, se você já trabalhou, teve uma carteira assinada, ou precisou se afastar por questão de morte, né? Na família, o que que tem ali? Licença nojo. Então, o nojo, ele é um objeto. Você vai aprender isso aí também. Referente ao nojo, ao luto, ou seja, há momentos em que nenhuma palavra consola, nenhuma imagem pode ser representada para substituir aquele vazio, aquele buraco deixado pela ausência, seja da pessoa, seja dos objetos, seja, se você corta o cabelo, tem o cabelo comprido e corta, você vai passar por um luto ali porque você não está acostumada com o cabelo curto, ou uma unha comprida, ou alguma coisa, tudo aquilo que você deixa, tudo aquilo que é tirado. Então, esse buraco, ele é um buraco real. Não é o fato da morte em si, mas o que ela desencadeia no sujeito. Ou seja, é aquilo que não pode ser simbolizado. Então, dentro da clínica psicanalítica lacaniana, o real, ele aparece quando o sujeito, ele se depara com algo que não pode ser simbolizado, como essa perda radical, uma angústia sem aquele objeto, ou uma experiência que rompe o sentido. E aí que os sintomas começam a surgir, tentando ali dar uma forma ao que não tem forma. Isso é o real. O simbólico, o que que seria o simbólico? No campo da linguagem das leis, da cultura, da crença, é onde o sujeito ele se inscreve como um ser falante, ou seja, um ser faltante. Aonde nós identificamos isso? No nome próprio, nas regras sociais, condutas éticas, linguagens. Então, quando você, por exemplo, recebe um nome, você imediatamente já está inscrito no registro simbólico. Você é o simbólico. Teu nome é simbólico. E esse nome, ele não é apenas uma etiqueta, ela pode ser localizada na cultura, na genealogia, na linguagem. Ele te permite ser chamado, ele te permite ser reconhecido, ser diferenciado. Mas não foi você que deu esse nome para você, foram outras pessoas. Então, se a pessoa, por exemplo, me chama Valquíria, eu falo, opa, isso é comigo, sou eu. Esse sou eu.
tá? Então, isso é o simbólico, que dá lugar a não apenas como o meu nome, mas que esse nome relaciona a eu, a essa pessoa que está aqui. Tá? Agora, o imaginário, ele ali, né, é o campo das imagens, das identificações, é ali o local do ego, é onde o sujeito ele constrói ilusões sobre si mesmo. É o reino das imagens, é o reino das identificações, é o reino das ilusões do ego. Onde que a gente acha isso na atualidade? Nas mídias sociais, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu estou escondendo, eu estou jogando na areia em alguma coisa que o outro falou que eu não merecia. Então eu preciso desse imaginário para eu. Mas eu tenho ali uma figura, não no meu rosto, não na minha foto, mas uma imagem que eu trago aquilo como uma representação, como um arquétipo. O sujeito é onde o sujeito se vê como um eu, mas aquele eu coeso. Mas essa unidade, ela é uma ficção, é uma montagem, é o espelho, né? As redes sociais, as aparências, aquilo que o pessoal da rede social dita como imagem, como regra, né? Que você tem que ter um padrão, né? Parece uma caixa de ovo que todo mundo tem que ser igual, né? Então você vê aí como o sujeito sofre, sofre por causa do outro. Lacan diz que essa identificação, ela é uma alienação. O que é uma alienação? O que é um alien? O alien é tudo aquilo que é desconhecido. Não tem forma, não tem isso, mas está ali presente. Você, quando, por exemplo, vai comprar um carro, você faz uma alienação desse veículo ali na loja que você comprou. Tudo está sendo alienado. Então, o sujeito, ele passa a se ver a partir de uma imagem que não é dele, mas que ele acredita ser. Cuidado com aquilo que você ouve, ou cuidado com as pessoas que estão ditando regras, normas, educação. Você tem que ser mais do que isso. Você tem que sair desse ego ideal. Você tem que sair desse imaginário. Você tem que buscar por conta própria as informações, mas de fontes fidedignas, não de suposições, não de suposto saber. Se eu quero saber sobre psicanálise, eu vou comprar ali N livros de pessoas que realmente estudaram. E você vê, por exemplo, é, no ramo da medicina, da psicologia, da psicanálise, tudo quanto é ramo, filosofia, nós vamos sempre estar em diálogo com alguém do passado, porque eles já tiveram essas ideias, os quais nós utilizamos hoje, o qual funciona. E não esse suposto saber que a gente vê aí, e tem muitas pessoas que acreditam, acabam indo para uma parte radical e acaba ali se adoecendo, se virando também, inclusive, contra o outro. Então, o imaginário na clínica contemporânea, nós vemos ali como um fator de adoecimento em massa, redes sociais, notícias, jornais. Ali nas redes sociais, eu vou construir ali um perfil perfeito, cheio de imagens idealizadas, daquilo que eu gostaria que fosse, mas não é. Aonde pode se identificar ali com esse eu virtual, acreditando que é aquilo, o bonito, o bem-sucedido, o desejado. Mas essa imagem, ela é totalmente imaginária, enganosa, mentirosa. Então, o sujeito, ele sofre quando a realidade não corresponde com aquilo que é ideal. Então, o sujeito, para Lacan, ele está dentro do RSI, do real, do simbólico e do imaginário. E há uma coisa, né, referente da entrada do simbólico, que é quando o sujeito nasce como um ser
biológico. Mas ao entrar na linguagem, por meio da educação, da nomeação, da cultura, da crença, tudo aquilo que a gente sabe, ele se torna um sujeito psíquico. Então, para Lacan, o sujeito, ele é um sujeito psíquico, porque esse processo ele envolve perdas. O sujeito perde algo de si ao se submeter a regras da linguagem. Ele acaba sendo ali um sujeito do desejo, mas esse desejo ele nunca é plenamente satisfeito. Ele é o desejo do outro, o outro com a letra O maiúscula, ou seja, o desejo de ser reconhecido, amado, desejado, nomeado, visto, mas esse reconhecimento ele sempre é incompleto. Então, vamos lá fixar quem é o sujeito para Lacan. Ele é um sujeito totalmente psíquico.